Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando hoje, as aulas online através de videoaula e videoconferência. E apesar desse momento que nós estamos passando, devido ao Covid-19, nós faremos o possível para que as aulas que vocês teriam em sala de aula também sejam tão proveitosas e maravilhosas quanto a que vocês vão ter aí na casa de vocês, Então, assim, nós professores estamos do lado de cada tela, preparando o material, preparando esses vídeos com maior carinho e preocupação para que vocês tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Eu espero também que vocês estejam se cuidando, seguindo as recomendações aí da Organização Mundial da Saúde e se prevenindo contra o coronavírus, Bom, a nossa aula de hoje, do 6º ano, é a aula de História. Gostaria de dizer que eu estou com saudades dos momentos em sala de aula, Mas faremos o possível para matar um pouco dessa saudade através das aulas online. Nossa aula de História hoje é uma continuação do conteúdo que nós havíamos parado em sala de aula, certo? Vamos lá, quero agora que vocês parem o que estão fazendo, peguem o material de vocês, caderno, lápis, caneta, agenda, livro, Preparem esses materiais que agora nós vamos iniciar a nossa aula, ok? Pronto. Antes da quarentena se iniciar, nós estávamos estudando um pouco sobre a evolução dos seres humanos, Desde lá o surgimento do homem na África, até a chegada desse ser humano na América, através ali do Estreito de Bering, que nós estudamos que foi uma das teorias da chegada do homem na América. E nós demos conta de estudar também um pouco sobre o início da pré-história. Mas nós vamos continuar esse conteúdo aqui, E aí eu já inicio para vocês perguntando o que é pré-história. Por que pré-história? Por que esse nome pré? Bom, a gente sabe que a história ela é dividida em 5 períodos. Vamos lá, ver se vocês lembram. Tem a pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. A história ela é dividida nesses 5 grandes períodos. Na pré-história, que é o que nós vamos estudar agora, existe uma divisão também que são em 3 períodos. E que períodos são esses? A gente tem o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Calma, se vocês não entenderam esses nomes, eu vou explicar tintim por tintim cada um deles agora, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o termo pré-história. Mas por que pré-história? Apesar do nome pré, que quer dizer algo que vem antes, a história, desde sempre, ela foi e é importante. Então, mesmo aqueles povos que viveram antes da invenção da escrita, mesmo aqueles homens e mulheres das cavernas, também fizeram e são importantes para a história, certo? Então, apesar do nome pré-história, esse período que nós vamos estudar agora, ele é tão importante quanto. E vale dizer também para vocês o seguinte, esse período da pré-história, ele foi o que deu origem às civilizações que nós conhecemos, as grandes civilizações. Civilização egípcia, civilização mesopotâmica, civilização romana, enfim, tantas outras. E agora nós vamos tentar entender um pouco desse período, pré-história. E aí a gente começa novamente apontando essa divisão que existe entre eles. Aí eu quero que vocês abram aí no livro de vocês, na página que vai estar sendo indicada aqui do lado, que vai tratar sobre o período do Paleolítico e do Neolítico. Certo? As informações que eu vou dar aqui, muitas delas não estão nesse box amarelo que tem aí na página. Então, prestem atenção. Se for o caso, pausem aqui o vídeo para vocês estarem anotando num caderno de vocês. Tá ok? Vamos lá. Tentar estudar cada um desses períodos. Primeiramente, Paleolítico. O que significa a palavra Paleolítico? Paleo, vem de antigo. Lítico vem de pedra. Então, se a gente for fazer uma tradução, Paleolítico significa idade da pedra, a idade da pedra lascada, Esse foi o maior período da pré-história, ele durou mais ou menos 2,5 milhões de anos, então, muito tempo, aconteceram muitas coisas durante esse período, e nós temos algumas características específicas para o Paleolítico. Que características são essas? Foi nesse período onde aconteceu a evolução dos hominídeos, ou seja, onde a gente vai ter desde o Australopithecus até o Neandertal, Homo habilis, Homo erectus, até chegar no Homo sapiens sapiens. Então,
Paleolítico foi quando aconteceu toda essa evolução do ser humano. E esse período aí vai ser conhecido como Idade da Pedra Lascada, justamente por quê? Porque foi um período em que os homens e mulheres eles não tinham muitas habilidades manuais e eles desenvolviam instrumentos, né, muitas vezes, com a pedra do jeito que eles encontravam, né, com a rocha do jeito que eles encontravam na natureza. Apenas quebrava-se a rocha no meio e já utilizava-se. Seja para acertar em animais, seja para construir algumas ferramentas. Enfim, eram instrumentos bem rudimentares. Né? Não tinha todo aquele preparo, todo aquele detalhamento, como a gente vai encontrar nos objetos dos outros períodos. Então, nesse período, a pedra era utilizada de forma bruta, podemos dizer assim. Além disso, como era o modo de vida dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres do Paleolítico? Aí, quando a gente fala em pré-história, é essa imagem que a gente tem na cabeça. Lembra dos Flintstones, aquele desenho animado? Bom, mais ou menos naquele estilo de vida. Eles viviam muitas vezes em cavernas, migrando de um lugar para o outro. Certo? Então, esses homens e mulheres da pré-história, eles eram nômades. O que é que quer dizer nômades? Nômades é aquele que não fica só no mesmo lugar, que não tem uma moradia fixa. Ou seja, está sempre migrando. É só a gente pensar o seguinte, vamos supor que um grupo de pessoas, eles chegam em determinado local, eles não sabem plantar, eles não sabem criar animais, mas eles sabem caçar, coletar, pescar, né? Essas eram as atividades básicas das pessoas do Paleolítico. Então eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e de vegetais. Então, quando aqueles alimentos se esgotavam no lugar, eles, migravam para outros. Então, eles eram nômades justamente porque eles não fixavam moradia num lugar. Eles sempre estavam indo para outros locais. Vamos supor que em um período muito frio, eles procuravam locais mais quentes, períodos quentes, eles procuravam locais mais frios, e sempre eles estavam migrando de acordo com a sobrevivência, né? De acordo com o que eles queriam encontrar, seja alimento, seja um local. Nesse período também, aqui da pré-história, a gente pode dizer que a comunicação básica, já como eles não tinham uma linguagem como a nossa de hoje, através de palavras, através de sinais, através de uma escrita, eles se comunicavam através de pinturas. Aí volta o conteúdo que nós estudamos em sala de aula, que vocês inclusive prepararam algumas pinturas, né? Que são as pinturas rupestres, normalmente deixadas em rochas ou em cavernas, paredes de cavernas. O que essas pinturas rupestres que estão sendo mostradas para vocês aqui representavam? Cenas do cotidiano, né? Cenas do dia a dia, caça de animais, contagem do número de alimentos, enfim, algo do cotidiano que eles representavam. Esse período aí que nós estamos tratando é o Paleolítico. Entendido? Depois de muito tempo, mais de 2,5 milhões de anos, a gente tem o início de um novo período na pré-história, que é o Neolítico, né? Paleolítico e Neolítico. E o que é que significa Neolítico? Neo vem de nova, lítico vem de pedra, ou seja, a idade da nova pedra. Agora é o período da pedra polida. Pedra polida é uma pedra que vai ter mais detalhe, né? Que vai ser mais bem trabalhada. Então, no período neolítico, que se iniciou há mais ou menos 10 mil anos atrás, até 4 mil anos antes de Cristo, a gente vai ter um processo de ferramentas mais elaboradas, né? Agora a gente vai ter pontas de lança, nós vamos ter rochas que vão ser afiadas para poder facilitar no corte de animais, certo? Lembrando, os animais eles tinham inúmeras funções, né? Além de ser utilizada a carne, o couro também era utilizado para fazer roupa, fazer coberta, certo? Então, nesse período aqui do Neolítico, a gente vai ter o desenvolvimento dessas ferramentas mais elaboradas, ok? E aí, no período Neolítico, tem-se uma descoberta incrível que vai mudar totalmente o rumo da história. Que descoberta é essa? A agricultura e a pecuária. Ah, professor, mas a agricultura e pecuária é uma coisa tão simples. Para nós hoje é simples, mas para essa população que viveu há milhares de anos atrás, foi uma descoberta e tanto. Essa galera do Neolítico descobriu que poderia plantar num local só e que poderia criar animais. Imaginem só,
eles ficavam migrando de um lugar para o outro, porque onde eles estavam acabava o alimento. Eles iam procurar outro local. Então eles descobriram que agora eles podem plantar e ficar sempre no mesmo local. Então, quando isso acontece, quando se descobre a agricultura, eles deixam de ser nômades, ou seja, de mudar de local, né? E eles passam a ser sedentários. Sedentário não é só aquela pessoa que não pratica atividade física, não. Também são aqueles povos que fixam moradia num local só. Então, essa galera aí da pré-história, do período neolítico, descobriu a agricultura e a pecuária e fixaram moradia em um local só. Certo? E aí, é muito importante a gente entender que eles tinham conhecimentos, assim, muito importantes na época. Né? Quando eles iam fixar a moradia em algum local, eles pensavam muito bem que local era aquele. Então eles estudavam o clima, eles tentavam entender o solo, se era bom, se era fértil. E principalmente, eles olhavam ao redor se tinha disponível água. Então sempre eles fixavam a moradia próxima aos rios. Por isso que a gente vai ver que as grandes civilizações do mundo, elas surgiram ao redor de rios. Como o Rio Nilo, né? Como tantos outros aí que a gente vai estudar mais na frente. Tudo bem? Pronto. Neolítico. Descobriram a agricultura, a pecuária, né? Pecuária é a criação de animais, seja de gado, ovelha, certo? Cabras. A gente vai ter também o desenvolvimento da tecelagem. Tecelagem, para quem não sabe, é a atividade que envolve fabricação de tecido, e aí eles utilizavam a lã dos animais para fabricar esses tecidos. Então percebam, se antes se utilizava couro de animal para fazer roupa, agora eles fabricavam os próprios tecidos. Incrível, não é mesmo? Foi nesse período também que desenvolveu-se a cerâmica, né? Não é essa cerâmica que tem no chão na nossa casa, não. A cerâmica que a gente está falando aqui é aquelas bacias, os pratos, as panelas, tigelas feitas de barro. Professor, mas por que isso é importante? Pensem o seguinte, pessoal. Agora eles plantavam e eles colhiam. Mas se sobrava ali alimento, eles guardavam nesses potes para utilizar quando faltasse. Então aí começa-se o que a gente chama de produção dos excedentes, que é aquilo que está sobrando, que é guardado e que é utilizado em outros momentos. Ou também pode ser comercializado. Então vocês pensarem o seguinte, uma pessoa tem um terreno gigantesco, e aí ela vai plantar milho, e quando ela faz a colheita, que ela guarda aqueles milhos nos tubos ou nos sacos, aquilo ali é um excedente. E ela pode tanto vender, como trocar, como usar. Né? Então os excedentes eles eram utilizados para diversas finalidades. Foi aí que se iniciou o comércio. Claro que ainda há uma forma muito menos elaborada, mas foi aí que se iniciou o comércio. Certo? Bom, já falei um pouco sobre a agricultura e a pecuária, sobre a tecelagem, sobre a produção de excedentes. E é interessante nós falarmos também o seguinte: foi no período neolítico que se iniciou o processo de divisão do trabalho. Como assim divisão do trabalho? Homens fariam uma atividade, mulheres fariam outra, crianças fariam outra. Então houve-se essa divisão do trabalho dentro da sociedade. E agora é só vocês pensarem o seguinte, galera. Se eles estão no local fixo e ali eles vão ficar por muito tempo, automaticamente aquele povoado ali vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, até se tornar aldeias. E é a partir dessas aldeias que vão ser originadas as primeiras cidades do mundo, né? Os primeiros locais onde a gente vai ter um grande aglomerado de pessoas. Certo? Na página que vai estar sendo indicado aqui do lado, vocês vão conseguir ver um mapa dos principais produtos e animais que eram criados, né, e cultivados em diversas partes do mundo, né, na Europa, na Ásia, na África, na América. Então aí vocês podem analisar direitinho, certo? Passado Paleolítico, passado Neolítico, chegamos na última idade da pré-história, que é a idade dos metais, que ela durou bem menos tempo, né? Ela é de 4.000 anos antes de Cristo para cá, então ela durou menos tempo. E aí é nesse período aqui em que o homem ele vai deixar de lado a produção de ferramentas com pedras e rochas e vai passar a utilizar o quê? Metais. Cobre, bronze, o ferro, né? E essa produção de metais é importantíssima, porque aí, a partir daí eles conseguem fazer mais diversas de ferramentas possíveis. Né? Machado, lança, foice, facas,
o arado, né? Produzir carroças, por exemplo. Enfim, a gente vai ter aí uma produção de as mais diversos tipos de ferramentas. Entendido até aqui? Perfeito. Já compreendemos os 3 períodos que envolvem a pré-história: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E aí é só a gente entender o seguinte, pessoal. Como eu tinha falado anteriormente, agora eles vivem em locais fixos e estão começando a formar as pequenas aldeias. A partir daí vão surgindo as primeiras cidades e vai também se desenvolver o comércio. Certo? Isso que eu estou falando, vocês podem acompanhar nessa página que está aparecendo aí do lado. Certo? Lembra que eu falei há alguns minutos atrás que essas pessoas, essas populações, procuravam locais onde havia terra fértil, próxima aos rios? Pois bem, por que é que isso acontecia? Porque água é garantia de sobrevivência. Então, se eles estavam em um local que tinha água, significava que eles teriam água em abundância durante todo o tempo para poder plantar, colher, irrigar, certo? Então, nesse período aqui, nós vamos ter desenvolvimento de sociedades próximo aos rios. E aí, que sociedades são essas? Aí vocês vão acompanhar no livro de vocês, na página 316, a primeira sociedade, que é a civilização egípcia. Nós vamos falar rapidamente sobre as sociedades, por quê? Porque na próxima aula nós vamos trabalhar com elas detalhadamente. Então vamos lá, civilização egípcia. O que a gente conhece sobre a civilização egípcia? A civilização egípcia, né, foi uma das maiores que nós conhecemos até hoje, e que é muito estudada pelos historiadores, que vocês muitas vezes têm muitas curiosidades. E ela surgiu há mais ou menos 10 mil anos em torno de um rio. Que rio era esse? Vocês lembram? Não consigo ouvir vocês, mas acredito que vocês acertaram, né? Rio Nilo, lá no Egito. Lembrando que o Egito hoje é um país da África, certo? Então, a civilização egípcia surgiu em torno do Rio Nilo, nas margens do Rio Nilo. Não é à toa que os egípcios, eles chamavam o rio de dádiva do Nilo, né? Eles acreditavam que aquele rio era uma dádiva divina para eles poderem viver, né? Viver com abundância de alimentos, certo? E aí os egípcios, eles muitas vezes aproveitavam aquele rio extenso, aquela água daquele rio, e construíam canais, construíam diques, que é como se fossem caminhos onde a água ia percorrer. Então, até em locais mais secos, eles conseguiam levar água através desses canais, certo? Próxima aula, vamos estudar mais um pouquinho sobre a civilização egípcia. E aí nós vamos para outra civilização que muitas vezes nós não conhecemos, mas que foi muito importante, que é a civilização mesopotâmica. Mesopotâmica, sim, é a Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Então a gente já sabe que foi uma região ali que não ficou só nas margens de um rio, mas de 2. É uma região do Oriente Médio, vocês podem observar no mapa aí do lado, que também está na página do livro de vocês, na página 317. E ela ficou localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que são rios lá do Oriente Médio, certo? Como é que as pessoas faziam nessa região, na Mesopotâmia? Elas aproveitavam a terra bem fértil, já que era irrigada por 2 rios, e plantavam, colhiam, criavam animais, certo? Então, foi uma região muito próspera. E lá se desenvolveram vários povos, né? Existiram ali os sumérios, os acádios, os babilônicos. E nessa região foram também criadas e erguidas cidades importantíssimas por nós hoje. Que, por exemplo, a Babilônia, que é uma das importantes cidades ali da antiguidade. Então, é isso, né? As grandes civilizações, elas vão se originar em torno de rios, Rio Nilo, por exemplo, Rio Eufrates, e elas vão ser muito importantes, porque elas que vão dar origem às grandes cidades, né, às primeiras cidades e às grandes regiões que nós conhecemos hoje, né, os grandes continentes que nós conhecemos hoje. Deu para compreender direitinho aqui o que eu falei? Bom, o conteúdo da aula é esse, né? Pré-história, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, e também um pouco sobre as 2 grandes civilizações, mesopotâmica e egípcia. Na próxima aula, nós faremos uma videoconferência, porque eu vou fazer um pedido a vocês agora, né? Que vocês em casa respondam, né, e deixem preparadas as atividades das seguintes páginas.
né? Acredito que vocês já fizeram essas atividades, porque eu pedi no nosso trabalho, mas para quem não fez, vai ter a oportunidade de fazer agora, e ela vai ser corrigida por videoconferência, por videochamada, na próxima aula de História, que está no calendário aí de aulas de... Bom, e a atividade que eu vou querer que vocês façam aí em casa, se ainda não tiverem feito, que nós vamos corrigir na próxima aula, são as das seguintes páginas, né? Página 318, item A e B, vai estar anotado aqui do lado. Página 319, item C e D. Página 320 e 321, completas. Certo? Anotado? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se não entenderam algum conceito, se ficaram atrapalhados em algum momento, voltem aí no início do vídeo para vocês revisarem, para vocês reverem o que foi estudado, né? Na próxima aula, vocês poderão tirar todas as dúvidas e fazer todos os comentários de vocês. Não se preocupem que a voz de vocês será ouvida, né? E nós faremos o possível, né, para que os momentos aqui de aula sejam bem proveitosos, certo? Bom, fiquem bem, né? Continuem se cuidando e, por favor, não deixem de estudar, né? Não é porque vocês estão em casa que estão de férias, não. Vocês agora têm obrigações, né, de estarem aí estudando e dando melhor também, assim como nós estamos dando, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.